Então, aí, o que a gente viu, né? Assim, nessa conversa, né? Nessas conversas todas, né? Foi interessante porque enquanto eu estava tendo essas conversas todas, em paralelo, né? A gente como empresa ali, a equipe, estava estudando muito GenAI, obviamente, né? E a generativa tinha surgido aí, né? E acreditava que o caminho para fazer uma coisa nova, né? Faz sentido olhar o que a IA permite, né? E a minha conclusão ali dessas conversas foi, primeiro, tem muitas empresas em apuros, né? Então, muitas empresas, que, se elas não mudarem a forma, né, que elas estão vendendo, né, se elas não mudarem o go-to-market delas, né, acho que elas vão ter problemas aí nos próximos anos, elas vão começar a ver ali o crescimento diminuir e etc, né? Por outro lado, né, uma visão, pelo tudo que a gente tinha experimentado com IA, de que a IA generativa traria ali novas capacidades que permitiria, né, que a gente acreditou ali, que permitiriam formas de trabalhar totalmente diferentes, inclusive no go-to-market, né? Uhum. Então, a gente, né, olhou esses dois aspectos, né? E isso fez o que a gente... né, fez a gente tomar a decisão de ir por esse caminho, né? Então, quando a gente olha ali o aspecto né, o primeiro lado dessa história, que é assim, por que a gente entendeu que as empresas precisavam mudar, por que né, a gente entendia ali que muitas empresas estavam em apuros, né, como eu falei, principalmente, né, porque quando você olha, né, os processos que essas empresas estão usando ali no e quando eu falo go-to-market, não sei se o go-to-market é um termo ali, né, ponto conhecido para todo mundo, mas acho que cabe a gente, né? Acho que vale falar, né, eu estou juntando ali todas as iniciativas da empresa que tem a ver ali em como é que ela identifica, conquista né, e mantém os clientes, né? Então, vendas, marketing, acesso do cliente, né? Então, quando a gente né, começou a olhar ali os processos dessas empresas, né, e olhar como as empresas grandes estavam comprando, né, você viu um monte de descompasso. Então, você acredita que isso hoje ainda está muito desconectado? Ainda está muito desconectado, com certeza. Assim, a gente conversa com muitas empresas em que a gente vê práticas ali que, na nossa visão, não fazem mais sentido como o mundo funciona hoje. Tá? Então, eu vou colocar, né, só para colocar alguns exemplos ali. Né? Então, um ponto que muitas empresas, uma prática, né, muito comum ali de muitas empresas é criar conteúdos ali como, né, e-books, pesquisas, white papers, etc. e botar no seu site com formulário para alguém preencher para baixar. Certo. Né? Assim, enorme parte das empresas fazem isso, né? E aí você tem um processo ali que, né, basicamente está falando, olha, você quer ler o meu conteúdo? Né? Você tem que me dar os seus dados, né? Isso fazia total sentido, né, há alguns anos atrás, onde a disponibilidade de conteúdo era escassa, né? Você podia pedir essa troca. Pô, tem um conteúdo válido aqui, não é tão fácil achar um conteúdo tão bom quanto o meu, então para vocês me dá pelo menos o seu contato, né? Mas hoje em dia isso não faz mais sentido com a disponibilidade de conteúdo que você tem aí. Quer dizer, hoje em dia, você colocar qualquer fricção para a pessoa acessar o seu conteúdo, ainda mais em tempos de ChatGPT, tá? É uma prática que não condiz mais. A pessoa simplesmente não vai acessar o seu conteúdo, não vai baixar. Ela vai para o ChatGPT, ela vai ler em outro lugar, né? E é interessante, eu fui no evento recentemente, teve uma palestra de uma pessoa da Sixth Sense que ele apresentou uma pesquisa que eles fizeram, né, exatamente olhando ali como as pessoas compram, né, e de fato algumas coisas que eles viram, né, que eles colocam hoje, né, da ordem de 3% das pessoas que visitam uma página dessas preenche o formulário, né, desses mais da metade são estudantes, bots, etc., né, e de fato quando você fala, né, muitas vezes quando eu pergunto para as empresas, vem cá, esses leads que vieram desses conteúdos ali,
quanto geraram oportunidades realmente relevantes? A maior parte das empresas não sabe responder, né? E os que sabem falam, realmente é muito pouco. Né? E um outro ponto interessante, né, que essa pesquisa ali da Sixth Sense mostra, né, é que eles viram que, tipicamente, o momento em que uma empresa compradora, um potencial cliente, fala pela primeira vez com alguém de uma área comercial de um fornecedor, eles já percorreram 70% da jornada de compra. Tá? Então, o que isso mostra? As pessoas estão querendo pesquisar por conta própria. As pessoas estão querendo descobrir, entender, avaliar, fazer uma avaliação inicial, né, se elas deveriam buscar uma solução, por que deveriam, quem são os fornecedores, quem é melhor, quem não é, por conta própria. Né? Acho que isso tem um aspecto geracional também. Né? Você tem ali... Né, muitos millennials já assumindo, né, posições mais relevantes nas empresas e, né, são gerações ali que tem essa abordagem. Né? Então, se você pega ali, bota o seu conteúdo, né, atrás de um formulário, você simplesmente está deixando de participar dessa pesquisa. Você está falando para essa pessoa, vai olhar conteúdo de outros. Porque para olhar o meu, você tem que me dar o seu contato. Então, e todo mundo sabe que depois vai ficar te passando e-mail, vai ficar te ligando. Né? Um monte de mensagens de SDRs e tal. Então, assim, esse é um exemplo, tá, desse tipo de descompasso. Eu poderia ficar aqui falando de vários outros. Né? E tem um aspecto, né, que está relacionado a isso, né, que é um conceito ali que... Né, em inglês, as pessoas, né, têm um termo para, né, descrever esse conceito, que é o Tragedy of the Commons. Né? E esse conceito é um conceito que vem da ecologia, né? E basicamente o que ele diz é, se você tem um recurso ali, um recurso compartilhado para uma comunidade, né, e determinados indivíduos começam a usar muito desse recurso, esse recurso acaba para todo mundo, inclusive para essas pessoas. Né? E em marketing B2B isso acontece muito. Tá? O exemplo ali dos e-mails de prospecção é esse. Né? No momento em que pouca gente mandava, ele é sobrecarregado. as pessoas é sobrecarregado. Né? Um executivo numa empresa grande hoje recebe dezenas de e-mails de outbound por dia, ele simplesmente toma a decisão, não vou olhar nenhum. Né? Então, então, as próprias estratégias ali, né, que fazem parte desses playbooks que estão aí há anos, ainda rodando, muitas estão esgotadas. Né? E não é dizer, não faz, né, outbound de e-mail, tá, que não vai funcionar. Você vai conseguir uma ou outra, etc. Mas o ponto é, existem estratégias, né, e abordagens que podem ser muito mais interessantes para a forma que as empresas estão comprando hoje. E como é que a gente começa a solucionar isso? Assim? Qual é o antagonismo dessa problemática? Então, o que a gente acredita, tá, é um caminho, a gente acredita que o go-to-market vai ir numa direção do que a gente está chamando de go-to-market 1 para 1, né? ou GTM 1 para 1. Né? Que é o quê? É você passar a trabalhar... E isso... Daí a gente está olhando muito o cenário ali de quem vende para empresas médias e grandes, tá? Acho que quem vende ali para empresas muito pequenas muitas vezes acaba tendo uma dinâmica muito mais de B2C do que do que, né, o que a gente está olhando. Mas quem vende para esse tipo de cenário, né, precisa entender ali que quem está do outro lado, né, para quem está do outro lado, comprar ficou muito difícil, né? Acho que essa é a realização comprar ali qualquer coisa, principal. Né? Vai escolher um shampoo no mercado. Tem um corredor só disso. Pois exatamente. Imagine comprar uma solução de 500 mil reais, né, de 300 mil reais. E um ponto ali que também tem sido uma tendência, tem acontecido muito forte, né, que tem a ver também um pouco com essa mudança ali da forma que as pessoas compram. Os comitês de compra, o número de pessoas que dão opinião, influenciam essas decisões de compras nessas empresas, aumentou muito, né? Então, tem um livro que eu gosto bastante, chama o Challenger Customer, né? Os autores desse livro fizeram uma pesquisa 10 anos atrás que mostrava que o número de pessoas que participam de uma decisão de compras numa empresa grande era, em média, 5 pessoas, né? 5,4 que eles botam no livro. E eles acabaram de lançar um outro livro em que eles falam de uma outra pesquisa que mostra que isso passou de 11.
O Gartner fala, do meu mercado, fala 13. 13, pois é. Então, ou seja, em 10 anos, dobrou o número de pessoas que dão opinião numa decisão. E eu costumo sempre brincar com isso, que dessas 13 pessoas, ou 10, anyway, que influenciam o processo de compras, pouquíssimas podem realmente te ajudar, mas qualquer uma delas pode te atrapalhar. É exatamente isso, exatamente. E aí, como é que você lida com um cenário desses, né? A gente acredita que você lida tendo abordagens que sejam muito personalizadas para as demandas ali de cada comitê de compras. Uhum. Tá? Tipicamente, hoje em dia, né, existe o conceito ali do account-based marketing, né, que é um conceito que conversa muito ali com essa proposta, né? Mas a gente acredita que tem que ser account-based, tá? Mas mais do que isso tem que ser buying group-based, né? Tem que ser baseado ali num entendimento de quem é esse grupo que tem que chegar num consenso para que a minha solução seja comprada, né? E aí isso passa por você entender quem são esses membros desse buying group, quais são as perguntas que cada um tem que ter respondidas para que eles, né, entendam ali o quanto que eu vou poder ajudar, né? Quais são as objeções que cada um deles tem, como é que eu mostro para eles que isso não é um problema. E cada um desses vão ter perguntas e objeções diferentes, né? O CFO vai estar preocupado como é que esse software vai afetar o processo ali de gestão financeira, né? Tem a pessoa de compliance que está preocupada, né, como é que isso vai afetar todos os aspectos ali de compliance. O CIO quer saber das integrações. Então, assim, cada um tem lá suas preocupações, suas perguntas respondidas. Então, a gente acredita que o caminho é uma abordagem que você realmente vai criar touch points ao longo desse processo de vendas, né, que sejam construídos em cima dessas perguntas que eu falei. Que perguntas eu tenho que responder para cada uma dessas pessoas? Como é que eu respondo essas perguntas da forma mais efetiva possível para que elas tenham confiança para ir lá e dar o aval, ok, acho que a gente deveria adquirir essa solução. Se você gostou desse corte, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Aguarde os próximos.